Olá, eu sou a professora Maria Helena e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre medidas de tendência central, média, mediana e moda, e depois sobre medidas de dispersão. Bom, nós vamos utilizar aqui hoje uma tabela com intervalos de classe, então bora lá. Esses dados que estão aparecendo aí são dados fictícios, tá? Foi dados que eu criei aqui de uma tabela comum, falando de renda familiar. Dados aleatórios, então são quantidades aleatórias num total de 82 pessoas, tá? O que nós precisamos aqui? Eu coloquei a porcentagem apenas para ilustrar e mostrar para vocês que a gente pode fazer um cálculo de porcentagem de forma bem simples. Então, como que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu coloco o sinal de igual, seleciono a célula que está o valor inicial, ali no caso 15, na primeira linha, e faço automaticamente isso dividido pelo total. Então, tá vendo aqui, ó? O legal aqui de vocês colocarem é dentro de um parênteses. Por quê dentro de um parênteses? Porque ele vai fazer o seguinte, eu vou estar multiplicando isso daqui por 100 e automaticamente ele já vai me dar o valor em porcentagem. Se eu não colocar entre parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai dividir primeiro, então ele vai dividir 82 por 100 e depois multiplicar por ali que é 15, tá? Então é só eu dar Enter, ele já me deu o valor em porcentagem. Eu posso ajustar isso para duas casas, então eu venho aqui, ó, e ajusto isso para duas casas, ó, já ajustei para duas casas. E o que eu faço agora? Eu venho aqui e arrasto para as demais. Opa, deu erro, né? Com você também provavelmente vai dar erro, tá? Por que ele deu erro? Vamos lá. Como a minha célula D13 ela é fixa, ela é 82, então o que eu venho aqui e faço? Coloco o cifrão, ó, eu fixo essa célula. O que vai ser alterado são os outros valores. Por que ele deu erro? Porque ele subentendeu que as outras células seguintes, então a D14, a D15, a D16, e ali não tem valores. Quando eu faço a soma disso daqui, ó, eu venho aqui em página inicial, somatório, ó, aqui no cantinho. Então ele já me dá 100%. E aí eu tenho os valores em porcentagem desses respectivos números, desses respectivas pessoas, né, que foram entrevistadas. Então, por exemplo, como que eu posso utilizar essas informações dentro da minha empresa ou dentro de alguma outra situação que eu me proponho? Então, por exemplo, eu quero a renda familiar de 8 a 10 mil. Então, qual que é a renda familiar de 8 a 10 mil? Como foram apenas 3 entrevistados, eu tenho aqui 3,66%. Bom, eu posso fazer de 2 a 4 mil, eu posso pegar mais linhas, que a gente chama de classe na estatística. Então, tem vários caminhos aqui, várias situações que eu posso utilizar para fazer essa interpretação. Bom, vamos lá. Nós vamos agora calcular as que nós chamamos de medidas. Vou digitar aqui para vocês me acompanharem, medidas de tendência central. Tendência central. O que é medida de tendência central? É o que nós chamamos na estatística de média. Só um minutinho, ó, média, mediana e moda. Qual é o conceito de cada uma dessas medidas, tá? Eu nunca posso confundir média e mediana, tá? A média é o geral, então são os dados gerais. Então, quando eu penso em estatística, quando eu penso em dados, calcular a média, média geral. A mediana é o meu centro, é o meu meio, né? Eu vou chamar de centro aqui e vou colocar entre parênteses 50%. É como se eu pegasse os meus dados, colocasse eles 50% para um lado, 50% para o outro. Tudo bem? E a moda é aquilo que está em evidência, que está aparecendo com maior frequência. Então, eu vou olhar no meu banco de dados e vou perceber onde está a minha moda, qual é o valor que mais aparece. E no nosso caso aqui, pensando em moda, já analisando, a nossa moda está aqui, ó, nessa linha, tá vendo? Ó?
Porque eu tenho aqui, ó, 34 pessoas entrevistadas que tem um valor médio, uma moda entre 6 mil e 8 mil reais, tá bom? Então, estaria nessa classe, né, de 6 mil a 8 mil reais. Eu não vou entrar no cálculo aqui exato desse valor, mas nós temos fórmula para calcular a moda e saber exatamente onde ele se encontra, tá? Nesse caso aqui, nós vamos deixar para vocês aqui que a moda está entre 6 e 8 mil. Mas o Excel, ele me traz isso também, como calcular a moda, tá? Tem aqui, ó, na função aqui, eu entro aqui e verifico. Bom, como que eu calculo a média, então, né? A média, como eu estou no intervalo de classe, eu vou precisar primeiro determinar o ponto médio, né? Então, qual que é a metade de 2 mil a 4 mil reais? Então, eu venho aqui, novamente, igual, parênteses, 2 mil, tá? Mais 4 mil, ok? Fecho parênteses, dividido por 2. Por que por 2? Porque são dois números, tá? Então, por isso que eu estou dividindo por 2, tá vendo? Somei 2 com 4, deu 6, 6 dividido por 2, 3. Venho aqui, arrasto, ele já vai sair esse valor para todo mundo. Opa, erro novamente. Ah, porque eu digitei, né, gente? Se eu tivesse pego a célula, tudo bem. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Na próxima, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr 4 mil mais 6 mil, fecho parênteses, dividido por 2. E assim sucessivamente. Igual, abro parênteses, 6 mil mais 8 mil, fecho parênteses, dividido por 2. Tudo bem? Se tiver dúvida, depois vocês colocam aí nos comentários, né, do vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, no meu canal, tá? Aí, se vocês puderem compartilhar com os colegas, quem não viu, quem tiver dúvida. Então, vamos lá. 8 mil mais 10 mil dividido, por 2. Fazer ao vivo é isso, né? Tô fazendo juntamente com vocês aqui, ó. Igual. E é legal, né, que nós estamos utilizando uma ferramenta, né, que todo mundo tem, qualquer computador tem, então mais fácil ainda do que ficar fazendo na calculadora e ela dando erros aí, porque a gente acaba errando mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho ali 10 com 12, 20, né? E 20, digitei alguma coisa errada, não, deu 22, perdão, 22, 11. E vamos para a última, igual a 12 mil mais 14 mil, fecho parênteses, dividido por 2. E aí eu tenho. Nesse caso aqui eu não vou somar, tá? Vou fazer a última e eu não vou fazer a somatória, porque ele não há necessidade de eu fazer essa somatória, tá? 16 mil, fecho, dividido por 2. Então, eu não somo. Deixo em branco aqui, ou se eu quiser colocar reticências, pontinho, tracinho, não importa, tá? Bom, aí nós vamos agora para calcular a média, porque o ponto médio foi apenas para a gente identificar o centro de cada um desses valores aqui, ó, tá? Identifiquei. Então, o que eu venho aqui agora e faço? Eu vou calcular a média. Então, eu vou pegar o valor do ponto médio, vou escrever aqui, e vou multiplicar pela quantidade, pela frequência, né? Pela quantidade. A gente chama de frequência, tá? Na estatística. Então, eu venho aqui, igual, né? Esse valor vezes esse valor aqui, ó. Então, eu tô multiplicando 3 mil, saiu a tela. Eu estou multiplicando, vou voltar aqui porque eu tirei a tela, tá? Então, ó, eu estou aqui para determinar a média, pegando o ponto médio vezes a frequência. Então, eu vou pôr igual 3 mil vezes 15, tá? Então, sempre nesse valor. Então,
Como os meus valores eles são todos diferentes, né? Ele vai me dar o resultado aí, ó. 22 vezes 5, 34 vezes 7, 3 vezes 9.000, 6 vezes 11.000 e assim sucessivamente. Neste caso, eu somo, tá? Então, eu vou centralizar para ficar bonitinho e vou fazer a soma. Tá vendo a soma? A soma deu exatamente 514.000. Só um minutinho, tô ajustando. Aí, como que eu vou determinar a média? Eu vou pegar esse valor, ó, vou colocar até uma coisinha diferente. Ele tá pensando, ó, e vou dividir por esse valor aqui, por 82. Então, tá registrado aí, ó. Então, a minha média vai ser os 514.000, vou selecionar a célula e dividir por 82. Só selecionar a célula ou digitar, fica a critério de cada um de vocês. Então, eu tenho uma renda média de 6.268,29. Então, eu venho aqui e ajusto as casas decimais. O nosso sistema monetário é 2 casas, a gente deixa 2 casas. Tudo bem? Então, agora nós vamos dar continuidade no nosso próximo movimento. Bom, agora nós calculamos a média, né? Que deu 6.268,29 e partindo daqui agora vamos para a nossa próxima medida, que é a mediana. Como eu disse para vocês, a mediana ela é o centro. Então nós temos aqui, ó, 82 pessoas pesquisadas. Deixa eu voltar a tela aqui, né, que eu não voltei. Bom, agora vamos para o cálculo da próxima medida de tendência central, que é a mediana. Eu comecei falando no início sobre medidas de tendência central e é o nosso foco aqui hoje, mas quando a gente fala em medidas de tendência central, a gente está pensando nessas 3 medidas e elas no centro. Então, a média, a mediana e a moda. Então, elas estão muito próximas, as 3 elas vão se conversar. Então, vocês vão perceber no final, quando a gente finalizar o cálculo, que elas vão estar ali entre 6 e 8.000, tá? Bem, elas muito próximas uma da outra, tá? Porque a nossa concentração maior de informações, ela tá ali entre 4.000 e 8.000 reais. Então, só pela tabelinha, a gente já consegue, aqui por esse banco de dados fictício, a gente já consegue identificar. Por isso que saber ler uma tabela, ela se faz muito importante na hora de uma tomada de decisão. Seja ela dentro da empresa, seja ela numa empresa pequena, seja ela numa loja, seja ela num consultório, num atendimento de forma geral. A gente sempre tem uma tabela ali que a gente está organizando as nossas informações. Seja ela na nossa casa, né? Porque às vezes a gente faz tabela da nossa renda familiar, dos nossos gastos mensais. Então, faz muito sentido aqui essas 3 medidas. Bom, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da mediana, ou seja, identificar aonde a mediana se encontra nesse banco de dados aqui, nesses valores. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir uma coluna, vou chamar ela de frequência acumulada, porque eu vou estar acumulando esses dados. Frequência e quantidade é a mesma coisa, tá? Só uma questão de abreviação. E aí eu vou acrescentando. Então, eu estou pegando o 15, que é aqui da primeira linha. Depois eu vou pegar esse mesmo 15, ó, vou pôr igual, sempre no Excel a gente precisa colocar o igual porque é devido à soma, e vou somar com o 22, olha aí. Depois eu vou pegar o 37, ó, 37 mais 34 e vou somar com o próximo. Aí eu vou pegar 71 e vou somar com o 3, tá vendo? Depois eu vou pegar o 74 e vou somar com o 6. Poderia somar direto, tá? Enquanto automaticamente. É que aqui eu tô querendo usar o Excel até mesmo para quem não sabe,
tá aprendendo, né? Relembrar também, quem já sabe. É importante. A gente sempre comete algum erro. Eu que mexo com Excel há algum tempo, sempre tenho alguma coisa para aprender. Aí o total, 82, ó, bateu meu 82, fechei, não soma, ok? Qual que é o meu objetivo aqui? É eu identificar aonde está o meio. Não é 50%? Então vamos lá, eu tenho 82, então vamos pegar o nosso 82, vou pôr igual, 82 dividido por 2, porque é meio, então divido por 2. Eu vou ter 41, não precisava nem fazer essa continha, mas eu só estou mostrando para vocês que dá para fazer tudo pelo Excel. O que eu venho aqui, ó? Eu tenho 15 no acumulado, ó, 15, não chegou em 41. Aí eu vou 37, também não está em 41. 71, passou de 41. Então terminou em 37 e chegou em 71. Então meu 41 tá aqui, ó, entre 38 e 71. Então ele se encontra aqui. Portanto, a minha mediana ela tá entre 6 mil e 8 mil reais. Num outro momento, eu gravo um outro vídeo e coloco aqui no canal para vocês entenderem como que a gente calcula mediana com intervalo de classe e achando o valor exato, tá? Aí eu uso a fórmula do Excel ou uso as fórmulas convencionais aí que traz na literatura, tá bom? Então, olha só que interessante, nós chegamos aqui ao final desse movimento, né, desse cálculo de medidas de tendência central, e nós temos uma média geral de 2.268,29 centavos, uma mediana que está entre 6 mil e 8 mil e uma moda que também está em 6 mil e 8 mil. Lembrando, logo no início da minha fala, que a moda é a quantidade que mais aparece. E a nossa quantidade que mais aparece aqui, ó, pessoas que mais aparece aqui, que tem a renda salarial de 6 a 8 mil reais. Então, nesse banco de dados aqui, pessoas que têm 6 mil a 8 mil reais, tem 34 pessoas. Então, se tem 34 pessoas, é o maior número, né? Então, significa que aqui está a minha mediana. Lembra que eu falei? É aquela que está mais em evidência. Então, o que está mais em evidência aqui é o salário de 6 a 8 mil reais. Então, o que nós temos aqui? Uma média de 2.268, uma mediana que está entre 2 e 8 mil reais, de 6 a 8 mil reais, e uma moda que está também de 6 a 8 mil reais. Lógico que se você for fazer um relatório, é óbvio que você não vai colocar moda, você vai colocar o valor que mais aparece, que está em evidência. A mediana, você não precisa colocar mediana, você coloca a medida que está no centro, ou o valor central, algo que qualquer pessoa que esteja lendo aquilo que você está fazendo, que você escreveu, ela consiga identificar, tá bom? Porque média ela já é uma coisa mais corriqueira, as pessoas têm mais o hábito de fazer, mas as outras medidas ela não é uma coisa assim que as pessoas tá no hábito, né, no ambiente de modo geral, no nosso dia a dia. A gente até faz, mas não necessariamente desta forma. Tudo bem? Então, seria aqui as nossas medidas de tendência central. Agora, nós vamos para o desvio padrão. Então, eu vou ajustar a minha tabela aqui, só para a gente entender como calcular o desvio padrão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar o ponto médio, então eu vou escrever aqui, ó, ponto médio. O que é a medida de dispersão? Antes da gente continuar aqui. Medida de dispersão é algo que nós chamamos de margem de erro. O que é valor que vai estar... E aqui nós vamos fazer em relação à média, as outras medidas a gente não faz. Em relação à média. Porque margem de erro eu posso ter para qualquer situação. Então, por exemplo, eu estou lá numa fábrica, numa empresa, estou cuidando de uma máquina. A máquina fabrica, sei lá, canetas, né? E eu preciso que a tampinha se encaixe. Eu dou sempre esse exemplo da caneta e a tampinha, né? Porque, ó, ela precisa encaixar. Se ela não encaixar direito, a margem de erro aqui dentro daquela máquina não foi calibrada. Aí acaba que sendo o descarte total daquele lote que passou pelaquela máquina, né? Essa é só uma ideia, um exemplo de margem de erro.
Mas nós vimos aí em pesquisas eleitorais, margens de erro, em dezenas de situações a gente tem a margem de erro. E nesse caso aqui, nós estamos calculando para esse banco de dados, né, que é a renda salarial de dados fictícios, né? E aí nós vamos fazer o que aqui? Como que nós calculamos isso? Fazendo, então eu vou abrir o parênteses, escrever ponto médio, então vocês vão entender que eu vou fazer o ponto médio, né, menos a minha média, que eu acabei de calcular lá na medidas de tendência central. Eu vou elevar isso ao quadrado e vou multiplicar pela quantidade de informações que eu pesquisei, tá? No nosso caso aqui, quantidade de pessoas. Vamos aqui agora trazer isso para os números. Então, eu vou fazer igual, abro parênteses, clico aqui no ponto médio. Opa, deixa eu voltar a tela aqui que vocês não estão enxergando. Ó, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Igual, abro parênteses, tá? Clico no ponto médio, menos a média, fecho parênteses, tá? Elevo ao quadrado e multiplico pela frequência, tá? Que é a minha quantidade. Deixa eu isso na quantidade. Então, se dou Enter, ele já vai aparecer automaticamente o resultado aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu não preciso fazer para todo mundo, ficar fazendo um por um. Eu vou clicar aqui nesse maisinho e vou puxar. Só que antes de eu fazer isso, tem uma célula que ela não vai mudar. Os valores vão permanecer sempre o mesmo, que é o valor da média aqui, ó, no H15. Então, eu venho aqui, clico na fórmula, né, na fórmula onde eu acabei de fazer o primeiro cálculo, venho aqui, ó, na função, aqui em cima, que ó, estou passando o mouse, ó, tá? Então, cliquei, que é onde eu estou passando o mouse. Entre o H e o 15, eu ponho um cifrão. O que cifrão significa aqui? Que eu fixo essa célula, tá? As outras, elas vão continuar sendo o resultado que está ali, vai alterando para a seguinte. Aí eu venho aqui, ó, e arrasto até antes da soma. Feito isso, eu venho aqui no autossoma e clico no autossoma. Automaticamente ele já somou para mim. Bom, aí eu escrevi aqui, ó, desvio padrão. Então, embaixo do desvio padrão, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar igual, tá? Vou pegar esse número que eu acabei de somar, tá? Que tá aqui, ó, 49 milhões, esse número que tá aí, tá? 4 bilhões, 920 milhões. E aí eu vou dividir isso por 81. Não é 82? Na fórmula é 81, tá? Por quê? É o número total menos 1. Feito isso, falta só eu finalizar. Eu venho aqui, coloco igual, escrevo no raiz, clico nesse valor. Opa, deu erro, porque eu esqueci de colocar o parênteses, pessoal. Então, vem aqui, lembra, tudo tem parênteses. Clico nesse valor, fecho e dou Enter. Olha aí, ele já acabou de aparecer para mim. Deixa eu só arrumar a célula, né? Porque tá com 3 dígitos, a gente quer só com 2, o nosso sistema decimal. E aí eu tenho aqui o meu desvio padrão. O que significa esse desvio padrão? Significa a minha margem de erro. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho uma margem de erro de R$ 2.464,81 em relação a quê? A média. Então, vamos abrir aqui, ó. Aqui está a minha média. Vou digitar ela aqui, 6.268,29. Tá aqui, ó. À minha direita, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor, 6.268,29, e vou somar mais o valor que eu acabei de encontrar do desvio padrão, da minha margem de erro. Tá aqui, ó. Deu 8.733. À minha esquerda, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou subtrair, né? Então, eu vou pegar esse valor da média de 6.268, posso pegar ali, eu posso pegar aqui, mas antes eu tenho que colocar o sinal de igual. Então, eu clico na média,
menos o valor que eu acabei de encontrar no desvio. Olha que interessante. Então, aqui eu tenho a minha margem de erro, que vai variar entre, olha só, ela vai variar entre 3.000 e 3.800 a 8.700. Então, nós percebemos aqui, pessoal, que esses dados, eles têm muita coerência, né? Por que que eles têm muita coerência? Porque se no centro tá a média, à minha direita tá a margem somado mais 2.464 e a minha esquerda subtrair desse valor, então eu tenho aqui uma variação de 3.800 a 3.733. E olha a nossa tabelinha, ó, de 2.000, né, a 8.000 e pouquinho. Então, nós estamos aqui, ó, nesse pedacinho. Perceberam? Então, ou seja, esse é o cálculo final. Então, nós aprendemos aqui hoje, nós revisitamos a média, a mediana e a moda, que faz parte das medidas de tendência central, e aprendemos a calcular o desvio padrão, ou seja, a nossa margem de erro, a nossa margem de variação, para mais e para menos em relação à média, certo? Então, deixo aqui. E aí, outra coisa, esses dados, todos esses cálculos aqui, nós fizemos para uma tabela com intervalo de classe, que é isso aqui, ó. Quando a gente tem um valor e temos um outro, no nosso caso aqui de 2 a 400, de 2.000 a 4.000. Quando nós não temos, a gente não precisa calcular o ponto médio, a gente vai direto. Então, ou seja, o meu ponto médio já é o valor inicial da tabelinha, tá bom? Então, é uma tabela sem intervalo de classe, ok? Bom, espero ter ajudado vocês a relembrar. Eu fiquei devendo essa aula em algum momento, tá bom? Posteriormente eu gravo uma outra aula e deixo aqui, só que agora olhando para a média e para a mediana, aplicando fórmulas, para a gente achar o valor real, tá bom? Muito obrigada por vocês se conectarem nesta aula e nesse movimento, tá bom? Obrigada, gente.